Olá, meus irmãos em Cristo. Que maravilha é poder nos encontrarmos mais uma vez aqui nesse canal Retorno da Glória, para então juntos aprendermos sobre coisas espirituais da Palavra de Deus e também do Espírito de Profecia. E que a graça do Senhor Jesus superabunde na vida de cada um de vocês e também na vida dos seus familiares, meus irmãos. Amém? E amigos, eu gosto muito das ilustrações da Palavra de Deus e ela nos traz isso para nos ajudar a entender coisas que, se não nos esforçássemos para entender o significado da ilustração, caso o assunto fosse explicado normalmente, talvez nós não daríamos muito valor para ele. E de uma maneira mais especial, eu admiro demais as parábolas de Jesus, porque às vezes elas simplificavam as coisas, já outras vezes elas davam profundidade e também complexidade para assuntos que pareciam muito simples de se entender. E por causa disso, hoje, principalmente quando eu vou estudar a Bíblia com alguma pessoa, então eu acabo usando ilustrações e também parábolas justamente para deixar o assunto mais interessante. E, irmãos, hoje, nesse vídeo aqui, eu quero fazer uma ilustração para conseguirmos entender um pouco melhor a questão do pecado e também os seus efeitos sobre nós. Bom, meus amigos, quando a pessoa ela é viciada em alguma substância química ou substâncias químicas, essas substâncias acabam comprometendo drasticamente muitas funções e também estruturas vitais do corpo humano. E muitas vezes os danos eles vêm a ser irreversíveis. Mas falando sobre o efeito dessa substância no nosso organismo, pode acontecer que, em primeiro momento, a droga cause euforia, desinibição, prazer e uma sensação de bem-estar por ela atuar diretamente nos nossos neurônios, alterando assim a percepção da realidade, a sensibilidade dos nossos sentidos, afetando a coordenação motora, provocando confusões e até mesmo, em alguns casos, causando alucinações. E é claro que os efeitos causados no nosso organismo por essas substâncias também vão depender muito do tipo de droga que a pessoa consumir. E existem aquelas drogas que geram uma sensação hipnótica, que também trazem assim sintomas de sono, por exemplo. Já outras, como o álcool, ele já tem um efeito depressor e também leva a pessoa a um estado de relaxamento profundo. Já aqueles chamados alucinógenos, como o próprio nome diz, essas substâncias elas causam distorções sobre o que é real e o que não é. E, meus irmãos, quando nós falamos do uso de substâncias químicas, então logo vem também à mente o assunto da dependência química. E conforme a Organização Mundial da Saúde, a dependência química é considerada assim uma doença e uma doença crônica e progressiva, ou seja, que piora com o passar do tempo. E ela também gera outras doenças e é um transtorno mental caracterizado por um grupo de sinais e de sintomas por causa do uso das drogas e, por fim, ela pode ser uma doença fatal. Bom, como diz aquele antigo jargão, a droga é uma droga. E, amigos, como vocês já sabem, entrar no mundo das drogas é algo tão infeliz que a pessoa pode fazer, porque mesmo aqueles poucos que conseguem sim se libertar do vício, eles ainda são pelo resto da vida considerados dependentes químicos, mas estão vencendo a dependência dia após dia, desde quando eles tomam essa decisão de parar de consumir aquelas substâncias. E, infelizmente, isso é tão real que às vezes uma pessoa fica limpa por décadas, mas basta um pequeno escorregão em algum momento da vida para que essa pessoa esteja novamente afundada no vício, porque uma vez que esse usuário foi infectado, se assim nós podemos dizer, o organismo dele e o seu cérebro criam uma espécie de memória do prazer da droga, que essa memória pode ser ativada por vários motivos. Mas e se houvesse uma espécie de substância química que
não apenas ficasse na memória do usuário, mas que passasse de geração em geração, de maneira que desde a infância os filhos dos pais viciados já sentissem um desejo avassalador e também irresistível de usarem essa substância química. E está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está lá no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Irmãos, o pecado é uma maldita substância espiritual e maligna que afeta a mente e a carne, fazendo imediatamente da pessoa que fez o uso dele um viciado. E bastou um contato dos nossos primeiros pais com o pecado para que imediatamente eles se tornassem viciados e também dependentes das sensações e dos efeitos do pecado. Contudo, embora os filhos de dependentes químicos tenham uma leve predisposição para utilizarem substâncias químicas, assim como seus pais utilizaram, já no caso do pecado, a predisposição dos descendentes de Adão e de Eva é tão avassaladora que ninguém conseguiu resistir e todos nós passamos a ser usuários assim do pecado. E como está escrito nas Sagradas Escrituras, lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, a definição de pecado é a transgressão da lei. E essa herança espiritual e genética e a dependência do pecado após experimentarmos ele pela primeira vez é tão grande que o espírito de profecia diz assim: Satanás, o anjo caído, declara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão. Ele alegava que toda a raça humana estava sob seu domínio. Isso está lá em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 136. Meus queridos, quando um dependente químico toma a decisão de sair do vício e ir para uma clínica, geralmente ele foi conduzido até lá por outra pessoa. E depois que ele está naquele lugar, as primeiras semanas são quase que insuportáveis por causa da abstinência das drogas. E após ele passar alguns meses na clínica, ele volta então a se associar com outras pessoas, mas para que ele não caia novamente nessa rede de vício, ele precisa então tomar a decisão de viver um lema que diz o seguinte: por hoje estou limpo. Mas caso ele venha a escorregar e cair novamente, então ele deve recorrer novamente ao tratamento clínico e deve mais uma vez recomeçar a viver o lema de estar limpo um dia de cada vez. Irmãos, o nosso amigo, o Espírito Santo, vem do nosso estado deplorável em que estávamos. Ele nos convidou ou insistiu para que passássemos pela clínica que se chama a Graça de Cristo. E assim como a maioria das pessoas que entraram em uma clínica de recuperação para dependentes químicos acabam desistindo do tratamento e infelizmente voltando ao seu antigo estado, também acontece que, como Jesus falou lá na parábola do semeador, a grande maioria que recebe o convite do Espírito Santo para aceitar a graça acaba desistindo e voltando para o seu estado deplorável do vício do pecado. Mas, assim como poucos dependentes químicos permanecem no tratamento e, mesmo sendo dependentes para o resto da vida, ainda assim conseguem resistir o vício dia após dia, da mesma forma, são poucos os que permanecem na graça do Senhor Jesus Cristo e decidem viver conforme o conselho do Senhor que diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Isso está em Mateus 6, versículo 34. E, irmãos, embora fomos sim infectados pelo pecado, e embora a nossa carne constantemente deseja fazer aquilo que nós não queremos, como Paulo, devemos então virtualmente esmurrar a nossa carne e reduzi-la à escravidão, pois por mais que a força do pecado é sim poderosa, a ponto do diabo dizer que toda a raça humana estava sob o seu domínio,
A força da graça de Cristo é muito maior do que o poder da carne e do pecado. E se permanecermos lutando diariamente pelo poder do Espírito Santo contra esse vício chamado pecado, mesmo antes da nossa transladação, nós poderemos dizer aquilo que está escrito lá em Gálatas 2, no versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Irmãos, a força da graça é poderosa e Deus nos promete em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, que após aceitarmos o poder da graça, não há tentação que não seja humana, mas Deus, em sua fidelidade, não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças, e juntamente com a tentação, Deus nos proverá força para que possamos resisti-las. Mas se em algum momento, meus amigos, nós escorregarmos e voltarmos ao maldito vício, não devemos nos desesperar, mas devemos nos lembrar do que está escrito lá em 1 João 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Bom, todos nós fomos infectados e todos nós acabamos experimentando a droga do pecado. Contudo, se vivermos um dia de cada vez confiando na graça de Cristo, suplicando o poder do Espírito Santo e decidindo vencer a carne, o diabo e o mundo, então, recebendo de Cristo a bênção da natureza divina, diz o Espírito de Profecia lá em O Desejado de Todas as Nações, na página 123, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Então, meus amigos, nós vamos ficando hoje por aqui, e o meu desejo, e é claro também a minha oração, é para que a graça do Senhor nos sustente a cada dia e que o poder do Espírito Santo nos fortaleça para não cairmos em tentação. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.